Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, Shalom de Deus sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Você que já está aí conosco, que estava aguardando, esperando esse momento do culto, você possa dar o seu oizinho, você possa colocar aí o seu joinha, que você está conosco. Hoje é sábado, graças a Deus, um final de semana abençoado, um final de semana cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de alegria para você, que a presença do Espírito Santo possa inundar o seu lar, inundar o seu coração, inundar as nossas vidas. Como nós amamos o Espírito Santo, como nós amamos a presença dele. Sem a presença dele, nós não podemos viver. Somente a presença do Espírito Santo preenche o nosso coração, preenche todo o nosso ser. Somente a presença do Espírito Santo boa noite. Pode tocar em nossos corações. Graças a Deus. Boa noite para vocês que estão entrando aí. Estão pontuais, hein? Um grande abraço, um grande beijo. Saudades. Karina Marcos, a Paula Thaís, que está aí na assistindo, a Andressa, nossa filha, que está aí já. Vamos chamando os demais. A Rita e o Marcos, que também está acompanhando. Que nós possamos fazer dessa noite, desse culto, um convite para nós, né? O culto no lar. O salmista nos convida. E nessa noite nós queremos ler, eu quero ler com você o Salmo 134. Boa noite, querida. Seja bem-vinda no nosso meio, seja bem-vinda aqui. Vou dar um tempinho para vocês achar, né? Salmo. Cíntia, um abraço, querida. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu coração, que Deus possa realizar os teus sonhos e Deus possa resplandecer sobre você, querida, suprindo cada uma das suas necessidades, todas as suas expectativas, né? Sua fé seja uma fé poderosa, uma fé ativa, que Deus te abençoe. Salmo 134 é um convite para nós nessa noite, de podermos cultuar ao Senhor. Boa noite, Daniel Batista. Boa noite, Marcelo Marques. Boa noite, Rita Soares. Deus abençoe teu coração. Deus abençoe tua casa, tua família, querida. Deus te abençoe poderosamente. Assim como todos os outros vocês, que o Senhor possa olhar para o lar de vocês nessa noite, olhar para cada um de vocês e contemplar o coração de cada um de vocês, contemplar o amor, a fidelidade de vocês, a fé de vocês, porque a fé de vocês, a nossa fé, ela move montanhas, a nossa fé, ela transporta muralhas, a nossa fé faz coisas maravilhosas, tremendas, e nós precisamos acreditar nisso de todo o nosso coração, porque somente nessa fé que nós podemos vencer os dias que são maus, né, para nós, os dias que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo. Você se cuidando, se cuide bem, né, obedecendo ali, né. Boa noite, Fernanda Miranda, fique conosco. Os filhos. Deus abençoe vocês, que vocês se protejam, que vocês possam nessa semana se guardar mais, usar bastante ali, lavar as mãos, usar o álcool gel, mas mais lavar as mãos, né? Usar para sua higiene em casa, que é algo mais em conta, né? Que é a água sanitária diluído na água e um pouquinho de sabão. Ela faz limpeza maravilhosa, mata bactérias também, que você possa passar. Ou então, porque ó, que boa, ela mancha. Às vezes você pode usar o vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele é uma beleza para você também passar. Você pode passar ele puro ou com água. Ele não vai manchar sua roupa, não vai manchar sua casa, seus móveis, mas vai esterilizar e o cheirinho logo vai passar e não vai estar mais desagradável. Você pode fazer com recursos caseiros que nós temos, né? Então você pode fazer também. Nayara, boa noite, querida.
Deus te abençoe, Nayara Molina. Fique conosco, querida. Deus te abençoe nessa noite. Vamos começar então, vamos ler, né, a palavra do Senhor no Salmo 134, como eu já falei, que a gente ia começar lendo, e esse é um convite para nós, né? A palavra do Senhor fala assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu, Criador da terra. De Sião te abençoe o Senhor. Olha que coisa linda. Os 2 primeiros versículos convida todo adorador a bendizer e a louvar ao Senhor. Se você é um adorador, pode ir bendizendo ao Senhor. Vai dando glória para o Senhor, vai bendizendo o nome santo do Senhor, porque o nome do Senhor é digno de toda adoração. Boa noite, Maria Pinheiro. Parabéns pelo seu aniversário hoje, querida. Deus te abençoe. Parabéns para o Rodrigo de Pado também, que fez aniversário ontem. Deus te abençoe, queridos. Nós podemos ver aqui, né, que ele é um convite para os adoradores louvar ao Senhor. E o 3º versículo, ele pede que Deus abençoe os seus servos. E a bênção de Deus inclui dádivas maravilhosas que o dinheiro não pode comprar. Dádiva como paz de espírito. Isso o dinheiro não pode comprar. A nossa paz, a paz de espírito. Então o verso 3 é um convite para nós, né? De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Se o Senhor te abençoa, meu querido, se você está debaixo da bênção de Deus, acabou. Você pode deitar e dormir em paz. Fique tranquilo, porque é a bênção do Senhor que nós precisamos. E o Senhor te abençoe. De Sião é um convite para nós esse Salmo 134. De Sião te abençoe o Senhor. Que dos altos céus te abençoe o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que nada nesta terra pode nos dar, mas somente aquilo que vem do alto, que é sublime, que é maravilhoso, que é divino, é esplêndido, é magnífico. É essa paz, que você seja cheio dessa paz, que você seja inundado dessa paz, que todo temor, todo medo possa cair por terra agora. Que tua família, seus filhos, sua parentela seja cheio desse amor, seja cheio de confiança. Boa noite, Circe, querida. Boa noite, pastora Circe. Boa noite, Vanessa Molina. Deus te abençoe, queridos. Deus abençoe, pastora Circe. Um grande beijo, um grande abraço para vocês que estão nos assistindo nessa hora. Fique com Deus. Senhor, abençoe seu ministério, abençoe sua casa. Deus abençoe, Odete. Continue conosco, tenha saúde plena, Odete. Que o Senhor te abençoe a sua saúde, querida. Fique aí conosco, Zé João. Deus te abençoe, tenha uma perfeita recuperação da sua cirurgia. Deus te abençoe, querida, viu? Fique com Deus, continue aí conosco que vai receber as bênçãos do Senhor. Sirlene, boa noite, Sirlene. Deus te abençoe. Amém, queridos? Então vamos ouvir mais ainda a palavra de Deus e sermos totalmente edificados, porque a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é essa palavra que é poderosa para transformar a minha vida, transformar a sua vida, o seu viver diário. Transformação, renovação é o que nós precisamos a cada dia. Amém? Pastor Humberto. Amém. Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine no seu coração, na sua casa, no ambiente onde você está. Amém. Que essa paz possa nos proteger, nos guardar, né? O príncipe da paz, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, né, das nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Queridos, nós temos vindo aí numa jornada desde o dia 21, nos cultos diários. Sim. E nós temos trazido para dar uma direção para nós
tópicos, nomes, né? E para essa noite o Senhor me deu direção para a gente pensar num tema, qual tem sido a sua resposta. Interessante que nós veiculamos logo pela manhã, quando era metade do dia, o nosso irmão Fernando Simeonato, ele mandou um vídeo para mim, né, no meu WhatsApp, e pediu para mim assistir, e eu não tinha nem assistido ainda. Ele perguntou para mim: o que o senhor acha? Que resposta o senhor tem para isso? Eu assisti e respondi para ele, né, que não tinha uma resposta. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Qual tem sido a sua resposta, qual tem sido a minha resposta diante da vida, principalmente desse momento que nós estamos vivendo, né, desse isolamento social, desse pavor, desse vírus, né, Covid-19. Então vamos pontuar algumas coisas aqui. Eu e você, nós somos o tempo todo cercado, bombardeado, afrontado por circunstâncias, situações. E interessante, todas elas têm voz, elas falam com a gente, né? E tudo isso se move para provocar a gente dar uma resposta, soltar uma palavra. A gente vê hoje as entrevistas, né, com o presidente, com o governador do estado, com as autoridades médicas. O repórter, ele vai provocando e ele vai jogando as coisas, joga até um contra o outro para provocar uma resposta daquela autoridade, para provocar uma confusão. E ali ele se sente tão desconfortável, tanto na necessidade de dar uma resposta, que a maioria das vezes ela sai e provoca um estrago. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Então, mas eu tenho que dar uma resposta. Mas o que falar? Que resposta que eu dou para todas as circunstâncias, todas as situações que se apresentam diante da minha vida? Como se ela fosse um repórter que está me instigando e apresentando e dizendo: olha, o que você diz sobre isso? O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. É verdade. Né? Mas são dias, como sempre todos são, mas hoje são dias muito perigosos. Isso tem nos adoecido as nossas respostas. Boa noite, Flávia Rosa. Né? Isso tem adoecido o nosso coração, tem inflamado a nossa alma. E eu quero, antes da gente ler o texto base para essa noite, para a gente tentar absorver, Deus falar comigo, com você, qual é a resposta certa. Eu quero pensar em algumas orientações que Deus dá na palavra dele. Você não precisa abrir, queria que você prestasse muita atenção do poder da palavra. A palavra que sai da minha boca e da sua boca. Né? Os ditados dizem que ela corre velozmente, depois que saiu não consigo recolher mais. Olha o que diz Provérbios 18, 21. Diz assim, o livro da sabedoria: que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. O poder da vida e da morte está na palavra. Amém. Se eu dou uma palavra de vida, eu libero vida. Se eu dou uma palavra de morte, eu libero morte. Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói a si mesmo. É verdade. Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Olha que conselho Salomão está dando. Que maravilha. Provérbios 12, 18 diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Aquele que tem a língua que profere vida, ele leva saúde, sabedoria, ele leva palavras de conquista, de vitória, de esperança. Mas eu também posso usar minha língua para levar caminhos de morte, destruição, só de coisas ruins. E olha que coisa interessante. O capítulo 3 do livro de Eclesiastes fala que, nos versículos, todos eles, do 1 ao 8, fala que há tempo para todas as coisas. Boa noite, mas Adriano. dentro do Deus tema que nós temos aqui hoje,
Eu quero ler o verso 7 para nós. Boa noite, Fernando. Ele diz assim, que há tempo de rasgar e há tempo de coser. A parte final do versículo. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esses dias eu preciso desse conselho do livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria. Eu preciso saber qual é a hora de eu calar, qual é a hora de eu falar. Tem hora que eu não posso dar uma resposta, eu não tenho conhecimento de causa. E interessante que isso envenena a minha própria alma, meu próprio coração, a resposta que eu dou. Ou ele traz saúde, ou ele traz morte para mim. Ele me adoece. Até os meus ossos sofrem. Mas olha o poder da palavra. O livro de Jeremias, capítulo 1, Deus chama Jeremias e ele diz que ele não passa de um menino. E Deus diz para ele no verso 10, olha Jeremias, eu ponho-te neste dia, você sobre as nações e sobre os reinos, para você arrancar, para você derrubar, você pode destruir, você pode arruinar, mas também você pode edificar e pode plantar. Ele não era engenheiro, Deus aqui não está falando no físico, está falando na palavra, ele é um profeta. Ele pode liberar uma palavra que constrói, ou ele pode liberar uma palavra que destrói. Ele pode liberar uma palavra que edifica, ou uma palavra que não edifica. Ele pode liberar uma palavra que derruba, ou uma palavra que levanta. Uma palavra que arranca, e uma palavra que abala um reino. Uma palavra que vem para nações. O poder da palavra. Boa noite, Lidiane. Então nós vamos entender que a palavra, o poder que a nossa resposta tem. Então esses dias que nós somos constantemente, já fomos, né? Nós temos nos guardado mais. Mas tem hora que dá aquela coceira de ver como é que estão as notícias, quantos morreram, quantos estão infectados, e o que o Bolsonaro está falando, o que os governadores estão falando, o que os prefeitos estão falando, e aquilo não colide, e são N opiniões. Entre nós, os pastores, cada um tem uma opinião, e nós vamos dando resposta. Isso vai adoecendo a comunidade, vai adoecendo o povo, e nos adoece. Dependendo da resposta que eu dou. É verdade. Porque são respostas muitas vezes infundadas apenas na minha opinião, do que eu acho, do que eu penso, diante de uma informação que eu tive, que eu nem sei se ela é verdadeira e quanto ela é verídica, ou o quanto ela é profunda, ou o quanto ela tem de base para aquilo que está sendo falado. Se entre eles que têm os números, que têm o conhecimento, que têm os mecanismos de medição, a discórdia, imagina eu e você tão distante dessa realidade. Então, por isso que Eclesiastes vem, olha, tem tempo de calar. Tem hora que a melhor resposta é estar calado. Eu me preservo a minha saúde, eu não derrubo nada, eu não derrubo ninguém, Então, não contamina, né, as outras pessoas. Isso, para pautar isso nessa noite, eu queria te convidar, agora eu quero que você abra. Nós vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Marcos, capítulo 4, do verso 24 ao verso 30. Vamos ler até o 30. Amém? Todos encontraram? É importante se acompanhar a leitura, né? Porque é a palavra do Senhor, né? Está escrito: a mulher cirofenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Está falando de Jesus. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu. Olha, ela respondeu, ela deu uma resposta àquela situação. Para quem?
para Jesus. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, dos filhos. Então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, por causa dessa resposta, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos no Teu nome para Te adorar, para Te prestar culto. E esta é a Tua palavra. Que o Senhor possa nos pegar por dentro nessa noite, para que a gente saiba do poder da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Nós temos o poder de edificar, de derrubar, de destruir, de construir, de edificar, de levantar, mas também de abater. Em nós e através de nós, através do que lançamos, do que liberamos. E esse texto fala de Jesus, diz nesse encontro com essa mãe, com um problema insolúvel, um problema espiritual, mas ela tem uma resposta. Ela tem uma resposta acertada, ela dá uma resposta certa a Jesus, e por causa disso a filha dela é liberta e ela tem a vitória dela. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele precisa de alguns entendimentos, né? Esse termo usado aqui na tradução no português, quando Jesus falou que, né, ele veio para os filhos, ele veio para o povo de Israel, ele veio para os seus, né, para aqueles que o esperavam, o Messias, o Salvador. E ela era grega, ela era sírio-fenícia, ela era grega. E o grego era um estrangeiro, alguém que não era judeu, alguém que não era israelita. Sim. E ela era estrangeira. E o termo para estrangeiro era cachorrinho. Está chamando ela de cadela, nem nada. Jesus, aqui o termo correto por aí, olha, você não tem direito, eu não posso te atender, eu não posso te responder, porque você é uma estrangeira. Primeiro eu vim para os filhos. Eu vim para aqueles que me esperavam, eu vim para resgatar a nação de Israel, eu vim para o meu povo, para o povo da promessa. E era disso que Jesus estava falando. E ela procurou Jesus porque ficou sabendo que ele estava passando, e ela tinha uma filha, a filhinha dela, que ficou em casa endemoniada. Estava extremamente enferma, né, possuída de um demônio de enfermidade. Não é que ela manifestava, não é que ele urrava, mas ela identificou, porque os médicos não curavam, não achavam nada no seu corpo. Então ela identificou que era um problema espiritual, né? A enfermidade dela tinha uma origem espiritual. Então ela foi procurar Jesus. E Jesus, ela clamando ali, que explicou a causa dela, Jesus falou: olha, eu não posso. Olha o que ele diz. Jesus diz: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dar ao estrangeiro. E essa mulher, então, o texto é perfeito para o título dessa noite. Ela, porém, lhe respondeu. Que resposta certa foi essa? Se fosse eu e você nessa situação, o que a gente responderia? Senhor, eu já jejuei. Senhor, eu fiz uma campanha. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Senhor, mas eu preciso. Senhor, o que eu preciso fazer? Olha, se o Senhor fizer, eu vou te seguir. Se o Senhor fizer, eu vou ser fiel daqui para frente. E a gente daria um tanto de respostas para Jesus. Mas aquela mulher, uma estrangeira, ela conhecia a palavra. E ela respondeu para Jesus a palavra. Quando ela disse assim, ela porém lhe respondeu: sim, Senhor, eu sei disso, que primeiro o Senhor veio para dar para os filhos, e depois o que sobrar é do estrangeiro. Era isso que ela estava respondendo. Os estrangeiros têm direito do que vai sobrar da mesa dos filhos. Sabe o que ela estava citando aqui? A palavra. Ela conhecia as escrituras, apesar de ser uma estrangeira. No livro de Levítico, na lei de Moisés, havia uma instrução. Olha o cuidado desse Deus. Conforme o apóstolo Luiz Hermínio Deus, né, fala, esse Deus não é gente, esse Deus é Deus.
ele deu uma instrução para Moisés, e lá no livro de Levítico está escrito o seguinte: naquele tempo todo mundo vivia da agricultura, né? Dos campos, das colheitas, das lavouras, das criações, e Deus deu uma instrução para cada um que tinha o seu campo de plantação. Por exemplo, para quem tinha uma plantação de milho, havia uma instrução para aquele proprietário daquela fazenda, que toda a época de colheita, era manual a colheita, eles entravam com os balaios nos ombros, enchiam o balaio, e quando eles vinham com o balaio para depositar nas carroças, ou amontoar onde ia ser feito o monte ali, para depois levar, né, para os celeiros, aquilo caía, rebuscava daqueles balaios espigas no trilho, no caminho do milho. E a instrução de Moisés era o seguinte: não catem. E sempre nos pés sobravam algumas espigas também. Talvez as mais mirradas, talvez aquelas que ficavam mais embaixo. E a instrução era: não colham tudo de cada pé, deixe algumas. Para quem? Está no texto em Levítico: para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Então essa mulher grega, ela conhecia essa palavra. E ela, na verdade, o que ela citou, a resposta dela para Jesus foi: olha, tudo bem, o Senhor está dizendo, e é verdade, está escrito, que é para os filhos. Mas está escrito, o teu Pai, Deus, o Criador, na palavra, está dizendo que o que sobra, o que cai na leira, o que sobra no pé, o que cai da mesa, o órfão, a viúva e o estrangeiro tem direito. Aleluia. Então eu estou aqui por causa disso. Eu vim porque eu sei disso. Eu sei que eu sou estrangeira, mas eu tenho direito. Ele não esquece de ninguém. Ele ama. Então ela citou, a resposta dela não foi argumentativa, a resposta dela não foi eu acho, eu penso, a resposta dela não foi de um partido A ou B, não foi de acusar, não foi de reclamar, não foi de murmurar, porque ela conhecia a palavra. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra. Jesus venceu Satanás no deserto depois de uma quarentena, 40 dias de jejum. Satanás aparece ali para tentá-lo, e ele respondeu na palavra: nem só de pão viverá o homem, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele citou a palavra. Então as nossas respostas, não só hoje diante desses problemas, mas a nossa resposta precisa ser baseado na palavra. Aleluia. Amém? Amém. E baseado nisso, eu quero ponderar algumas coisas dentro do parâmetro do poder de Deus, do domínio de Deus. Claro, nós não temos tempo aqui, nós vamos nesses cultos online, nessas lives, nós vamos dia após dia construir uma base que vai nos dar raiz, maturidade e crescimento, para a gente sair forte e melhor resolvidos, né, quando essa quarentena terminar. Então eu quero te dizer o seguinte: quando a gente olha para a palavra, que foi o que essa mulher olhou para responder uma pergunta que lhe foi feita, ou uma situação que lhe apresentou, e ela cita a Escritura, eu preciso ter na minha mente, no meu coração o seguinte: que todo o universo, tudo, conforme Colossenses 1, 16 e 18, nós não precisamos ler, eu quero só comentar com você, afirma que tudo foi Deus quem criou. Tudo. O que é tudo? O verme, o micróbio, a bactéria, os animais, as flores, cada uma com seu perfume, nós, os seres humanos, os peixes, tudo, tudo. O que o homem descobriu, o que está descobrindo, o que ainda vier a descobrir, não pega Deus de surpresa, tudo ele já criou. Nós lemos aqui em outros cultos que não tem nada novo debaixo do sol. O que era já é, o que foi tornará a ser. Uma geração não se lembra do que se passou, e aí por diante. Então ele criou, ele tem o domínio absoluto.
Tudo ele tem propósito. Aquele dia que eu ministrei aqui, lembra? Que Deus enviou um verme, que ele fez uma boboreira crescer em um dia, fazer sombra para Jonas. Ele queria dar uma lição, ensinar Jonas. E aí Jonas ficou satisfeito com aquela sombra e tal. No outro dia ele mandou um verme. O texto diz que ele deu uma ordem para um verme. Vai lá e penetra naquela boboreira e faz ela morrer. E aconteceu. Então Deus está no controle de tudo. Não se apavore. Todas as coisas foram criadas por Ele. E tem propósito, está debaixo do domínio e do controle absoluto dEle. Então, a minha resposta tem que ser baseada nisso. Não é no que a medicina diz, não é por causa disso, daquilo, não. Deus criou e Ele tem controle. E tem para quê? Né? A gente vê alguns documentários, mostra algumas coisas que eles descobrem às vezes no fundo do oceano, coisas que agora, com os equipamentos que nós temos, nós estamos descendo cada vez mais profundo e ele mostra. E você olha aquilo e você fala assim, para que será que Deus criou esse peixe, esse molusco, isso aí, com essa característica? Mas ele criou. É importante na cadeia alimentar, é importante no ecossistema, é importante no ciclo da vida. Nós vamos ter a eternidade para descobrir os porquês para quê. Juntamente com o Criador. Não nos cabe hoje questionar. Hoje o meu coração precisa descansar, minha alma, minha mente, que Ele é o Criador. E tudo está debaixo da mão dEle. Sabe o que devia apavorar eu e você? O tempo todo, de tirar o sono da gente. Que a Terra, esse planeta onde eu e você moramos, está solto no espaço, que ele tem uma órbita, ele gira, que marca o dia, que tem uma distância determinada do Sol, tem uma distância determinada dos planetas frios, e que se ele fugir milímetro, ou nós morremos torrados ou nós morremos congelados. Mas a palavra diz que Ele sustenta tudo pelo poder da palavra dEle. Ele diz, é aí que você vai ficar, é aí que você vai rodar, é aí que você vai permanecer, e fica tudo ali. Se você já morou, e um dia for morar, imagina você morando na avenida principal, de frente para o mar, onde tudo ali é muito caro, muito luxuoso, por causa da beleza de tudo que Deus criou, aquela brisa do mar. Imagina você vai dormir tranquilo ali e saber que aquele mar, a qualquer momento, ele poderia vir e rodar tudo aquilo. E você e eu dormimos tranquilos, sabe por quê? Porque ele diz em Isaías capítulo 40, que ele colocou a areia ali e disse para o mar assim, olha, você pode se levantar a altura que você quiser, esse é o seu limite. Você vem, chega aqui, você pode voltar. Amém. E a gente descansa. Você vai dormir, você compra uma propriedade, paga o olho do mundo ali, o imóvel mais caro de uma cidade litorânea, é de frente para o mar. E você deita e dorme tranquilo, por quê? Porque Ele tem uma palavra de ordem. E agora nós ficamos preocupados, sem dormir, porque o mundo está fazendo um pânico. Claro, eu vou falar daqui a pouco, nós temos algumas coisas que temos que fazer, porque está tudo debaixo do domínio do Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso saber, que Deus é o Criador de todas as coisas. Segundo, eu não posso, você não pode tentar Deus. Lá no deserto, na quarentena, o que o diabo fez com Jesus? Para ele tentar Deus. Olha, você não é o queridinho, você não é filho de Deus? Levou ele num pináculo e falou, pula daí. E o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Porque eles não podem questionar Deus. Não podemos, quando eu questiono a soberania dele, os porquê, porque um morreu, porque outro viveu, porque isso aconteceu. Toda a vida é preciosa. Toda a vida é preciosa e tudo tem um propósito e tem um tempo. E está debaixo do propósito dele. Olha bem, nós ficamos preocupados. Eu não estou falando que nós não podemos ficar, não estou falando que isso assusta, não estou falando da gente se posicionar em Deus, no Criador de todas as coisas. O mesmo perigo de morrer
que eu e você tem hoje com um vírus desse é de você hoje sair para um lazer, vai numa fazenda, monta num cavalo e de repente ele se assusta, derruba, você cai e morre. É inesperado, é um acidente, pode acontecer. E ali é pior, você não foi nem avisado, você achou que não ia acontecer. Você sai para fazer uma viagem de barco e dá errado. Tiago fala que nós não deveríamos nem ficar marcando, eu vou para a cidade tal, amanhã eu vou comprar ou vender. A gente deveria se guardar, porque na verdade nós estamos tentando Deus e dizer assim: Deus, se o Senhor quiser e permitir, amanhã eu vou na cidade tal comprar e vender. Glória a Deus. Por causa do temor do Senhor, porque Ele está no controle. Quem enxerga o quarteirão ali na frente é só Ele. Ele sabe, aqui eu estou falando agora, daqui 1 minuto eu posso, como uma flor, foi embora, acabou o sopro de vida. Ele recolheu para Ele, e aí? Ele é soberano, isso precisa trazer paz, segurança para nós. A vida é dele, Ele é o autor da vida. Outra coisa, que eu preciso descansar, para parar com essa briga de escolhas. Quando me interessa o presidente, a palavra dele é boa para mim, quando não me interessa é do governador, e aquele que não gosta de trabalhar do governador é boa, aquele que gosta de trabalhar do presidente é boa. Mas sobre as autoridades, a Bíblia diz, o Senhor diz, que não tem autoridade que não foi constituída, que não foram estabelecidas por Ele, e que nós precisamos respeitar as autoridades. Então, esses 3 pilares, que é saber que Ele é o Criador, saber que nós não podemos tentar Deus, e saber que toda autoridade, foi estabelecida debaixo da permissão dEle, aquela que é ruim, aquela que rouba, mas Deus, e cada um vai prestar conta. Ele não vai dar, Ele não tem que dar justificativa para nós. Então nós precisamos o que? Descansar nisso. Foge do meu controle, foge do meu domínio. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Nem com os meus questionamentos, nem brigando com um, com o outro, me indispondo, é por causa da sigla do partido. Não. É da presciência de Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Eu sabendo disso, eu descanso. Amém. Deus seja louvado. Então, agora eu quero falar o quê? Dentro de tudo isso, de Deus que criou todas as coisas e sustenta, eu que não devo tentar Deus, e as autoridades, que às vezes abusam do poder, que às vezes têm leis erradas e injustas. No meio de tudo isso, tem o cenário das profecias, que tem 2 propósitos. Ela tem o cenário profético, e tem o cenário, ele permite esse cenário, dentro desse cenário, para manifestar o poder de Deus em nós e através de nós. O cenário da fé, o cenário do perdão, do crescimento, o cenário da evolução, o cenário. Então eu quero falar primeiro do cenário profético. O que nós estamos vivendo é um cenário profético. Jesus falou em Mateus 24 que os sinais seriam o quê? Doenças, guerras, pragas, pestes. É o que está acontecendo. Mas ele falou que não é o fim. Não se apavore. Ele disse que é dores de parto. É para dar à luz a um fruto, a algo bom. É para nos preparar. É para nos melhorar. É para nos devolver a ordem das coisas, de importância de valores. É para corrigir. Nós estávamos numa rota, a humanidade estava numa rota de colisão, num desastre social, mas da família, dos valores, dos princípios. E Deus precisou o quê? Ele precisou trazer esse momento de dor de parto. Então, esse cenário profético é esse. Eu fui olhar algumas coisas, não tem coincidência. Olha que coisa. A pandemia da influenza, ela surgiu em 1919. A HN1, 2009, 100 anos depois. Olha, 1919, 2009. O corona
2019. De uma para outra foi 100 anos, daquela para essa agora 10 anos. Jesus falou que no final dos tempos tudo seria abreviado. Primeiro intervalo desse tipo de peste, manifestado através de uma gripe, dos sintomas de respiração, levou 100 anos para se repetir. Agora, apenas 10. E outros virão. Mas não é o fim. São sinais, né, de dores de parto. Amém? Esse é o cenário da profecia. E Deus, no cenário da profecia, Ele quer o quê? Demonstrar o poder da ação dEle. Da soberania dEle, que tudo está debaixo do governo dEle. Então eu pensei em algumas coisas aqui, algumas naturais, outras espirituais. Isso não significa que as naturais, ela não precisa ser construída de dentro para fora. Com base em tudo que nós estamos falando aqui, para que eu possa dar uma resposta, como aquela mulher grega deu. Apesar de estrangeira, mas ela conhecia, e ela sabia, ela tinha embasamento do que resposta ela poderia dar. E ela foi embora, Jesus falou, pode ir, porque o que você pediu já foi feito. E ela chegou em casa, e a menina estava curada. Amém. Glória a Deus. Então, eu anotei aqui, primeira coisa, se toda autoridade tem a presciência e elas foram estabelecidas por Deus e devem ser respeitadas, eu preciso seguir as recomendações, seja dos governos, seja da vigilância sanitária. Eu preciso. Eu não posso questionar. Segundo, eu preciso saber de algumas coisas, né? Que eu e você, toda a humanidade, toda a Terra, nós convivemos com mais de 60 bilhões de vírus em nosso corpo. Você sabia que uma colher de água do oceano, você for lá e pegar uma colher, ele tem 1 milhão de bactérias e milhões de vírus? E é impossível eu e você brincar no mar e não engolir nem um pouquinho. E não te mata e nem me mata. As crianças tomam o tempo todo. As crianças bebem às vezes de litro, de passar uma tarde na praia. Por quê? Porque Deus, na presciência dele, colocou dentro do homem, né, as nossas defesas. Agora, por que essas pandemias? Porque o homem não consulta Deus e na pressa de resolver os problemas, ele altera geneticamente alimentos transgênicos, isso, aquilo, outro, inseticida, né? Em vez de deixar descansar a terra, ele bate veneno para a terra produzir mais, para matar as pragas. E aí a bactéria que Deus fez, que ela teria, né? Nosso organismo teria resistência para aquela bactéria, para aquele vírus, e nós teríamos defesa, ele se torna muito mais potente e muito mais resistente. E aí acontece o que está acontecendo. Na ânsia de produzir mais, né? Com maior qualidade. O que nós vemos hoje? Você vai no supermercado, você compra um morango gigante, sem sabor, né? Fofo, bonito, lindo. Por quê? Talvez aquele plantado lá, né, no tempo dele, ele é pequeno, pode estar feinho, mas ele tem sabor, né? Então nós temos que saber isso. Mas Deus, mesmo assim, Deus ainda nos guarda. Deus também não é pego de surpresa, ele começa a aumentar nossa defesa, né? E não é o fim do mundo, são dores de parto, para a gente aprender. Aí uma vacina é descoberta, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós ficamos aí procurando dar resposta que é uma conspiração, que é uma guerra biológica, que é isso. Não, é uma mutação genética provocada pelo homem, consciente ou inconsciente, né? Mas eu e você não temos o que fazer. Deus vai aumentar nossa resistência, Deus está no controle absoluto, ok? Agora, e isso não é o fim, é dores de parto, já falei. Agora, o que nós podemos fazer?
Agora é minha ação e sua ação. Primeira coisa, eu preciso viver a cada manhã a única oração, modelo que Jesus deixou. A oração do Pai Nosso. Porque aí meu egoísmo é tirado, eu começo orando Pai Nosso, é um Pai de todo mundo, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu, que é perfeito. Mas muito mais que isso, a ênfase hoje é quando ele diz assim: livra-nos do mal. Então quando eu faço essa oração diária, de manhã, e eu chegar nessa parte, guarda isso no seu coração: Senhor, me livra do mal. Só o Senhor tem poder para fazer isso. E essa palavra mal no original, ela atinge 3 áreas da nossa vida. É como se você estivesse dizendo assim: Senhor, me livra do pecado. Senhor, guarda isso. Me livra do pecado, de eu pecar, e do pecado que eu cometi me purifica. Me livra da doença e me livra da pobreza. Olha que perfeição. É diária. É como toda manhã você não toma café. Você consegue comer pão por uma semana? Não, vou aproveitar aqui, a sujeira só uma vez. Eu já vou comer 7 pãozinhos hoje, porque no outro dia não preciso fazer café, no outro dia não vai sobrar, no outro dia não preciso arrumar a mesa. Não, todo dia você tem que ir na padaria, buscar o pão, arrumar a mesa, coar o café, né? E a gente não consegue ficar sem. É diário. Por isso o pão nosso de cada dia é o espiritual de todo dia que eu preciso buscar. Senhor, me livra do mal. É algo que eu não consigo fazer. Na minha preocupação não tira, meu medo não tira, seu medo não tira, seu pânico não tira, seu pavor não tira, seu dinheiro não compra. É espiritual. E ele está dizendo assim nessa oração: clame a mim, ore a mim, porque isso é uma verdade do céu, que precisa estar alinhada com a terra. E é pessoal, é para cada um. E o pão da preposição, que é o pão da vida, na hora da oração na mesa, ele está do lado te ouvindo e está te dando, e está me dando. Senhor, me livra do mal. E não se esqueça disso nunca mais na sua vida. Se você quiser e começar a ter intimidade, diga: Senhor, eu quero aqui dividir em 3 partes. Me livra do pecado, me limpa do que eu cometi, me livra de eu cometer. Deus elogiou Jó, se desviava do mal, se desviava do pecado. Era justo, porque ele se desviava do pecado. Você sabe qual é o pecado, você pode se desviar. Senhor, me ajuda a me desviar. Senhor, me livra da doença, da que eu estou e daquela que pode me pegar. Só o Senhor tem poder para isso. Aumenta minhas resistências, aumenta o mundo, né? O erro da humanidade, né? Houve uma mutação no vírus, ele ficou mais forte, mas o Senhor pode tornar minha resistência mais forte, que aquilo se torne fraco. O Senhor não vai impedir dele me atingir, o Senhor não vai impedir dele entrar em mim, porque o Senhor é mais forte. Então, Senhor, aumenta a minha resistência. Senhor, mas agora nós estamos dentro de casa, estou com medo do desemprego, estou com medo de faltar. Senhor, me livra da pobreza, me livra da fome, me livra da escassez. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem. Me livra, Senhor. Entende, irmão? Então eu vou para esse lugar de manhã, na hora do meu café, e oro o Pai Nosso, mas eu paro aqui nessa parte: Senhor, me livra do mal. E aqui eu começo a conversar com Deus. Só aqui eu tenho um tempo de intimidade com Ele. Eu saio dali, meu irmão, olha, guardado, porque o único que pode me guardar, eu clamei a Ele, eu me alinhei agora com a vontade do céu, que é boa e perfeita, e Ele coloca essa roupa em mim. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças Agora, a Deus. qual outro ingrediente que é a resposta certa para todas as circunstâncias que me assolam? A fé. E eu não quero falar da fé, eu quero te falar da fé viva. E Deus propicia isso. Olha bem, o argumento, a notícia, eles ficam bombardeando lá, e morreu mais 2, morreu mais 3, São Paulo foi 45, não subiu para 58. E aquilo começa a me bombardear.
Mas eu preciso direcionar a minha fé naquela notícia que 110 mil se salvaram. Foram curados. Isso aumenta a minha fé. Isso, sabe, me levanta. É o poder de Deus que foi lá e deu resistência, que impediu. Por que a gente não vê? Sabe, vamos ter um olhar de fé. Nessas estatísticas, naqueles que estão em linha de frente, pelotão de frente, médico, atendente de hospital, enfermeira, que estão ali. Mas dentro do hospital, o lugar mais perigoso hoje, né? Estão em contato com aquele que chega com a possibilidade de estar contaminado e que tem que tratar deles. Nessas estatísticas do mundo inteiro, por que eles não divulgam quantos desses pegaram? Quantos desses morreram? Eu preciso olhar e ver que eles estão lá na linha. Isso tem que aumentar a minha fé. Eles não estão lá porque são maiores e melhores, eles estão com medo, talvez mais que eu e você. Mas eles estão firmados na fé, cumprindo um propósito, fortalecidos por Deus. Mesmo que não o reconheçam, mesmo que não se dobrem ainda diante dele, mas fortalecidos por Deus. Porque estão debaixo de uma obediência a uma autoridade. Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E esse cuidado que ele colocou, o sangue na porta, quando eu e você entramos para dentro de casa, ele colocou neles lá no ambiente de trabalho. Amém. Eu creio nisso, irmão. Amém. Nós cremos. Amém? Amém. Outra coisa, nós vamos crer nesse poder curador de Jesus para repreender as pragas. Vai para a palavra, para você ter uma palavra para dizer para a enfermidade, por medo dela te alcançar. E você lê todas as curas, os milagres, Jesus dando uma palavra. Afasta, arreda-te, acalma-te, emudece. Aquele que foi capaz de falar para o vento, de falar para a tempestade, ele não pode falar para essa bactéria não te pegar, não te alcançar. Isso alimenta a minha fé, a sua fé. Não é a notícia do homem, não é a notícia da TV, não é a estatística, é a palavra. Aquela mulher estrangeira, ela conhecia a palavra. Ela chegou, Jesus falou, olha, você não tem direito. Ela falou, eu tenho sim, porque está escrito que eu tenho direito daquilo que o Senhor proveu, um sustento para o estrangeiro, na escassez, no momento de fome, o Senhor proveu, está escrito, o Senhor pensou na gente, eu tenho direito sim. É você ir aos pés do Senhor e dizer assim, olha, o Senhor me criou, o Senhor colocou resistência, tem imunidade dentro de mim, esse vírus o Senhor está permitindo, mas tem a sua presciência, tem o teu controle. Está escrito que nenhuma praga chegará na minha casa. Sabe, nós temos as armas espirituais. Amém. Glória a Deus. E essa hora não tem vacina, não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, não tem diploma na parede, nada, é a palavra. Amém. Outra coisa, Deus tem provisão financeira no meio da crise. Aleluia, glória a Deus. Sabe? Olha bem, Deus levar entre 2 a 3 milhões de pessoas para o deserto. Não tem água encanada, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem indústria, não tem nada. E eles ficaram 40 anos. Nenhum enfermo. Água e comida. Todo dia, a oração do Pai Nosso. Quando o dia clareava, a água na rocha fluía e o maná caía do céu na porta da barraca de cada um. E Deus disse para eles, não armazene. Se armazenar vai dar bicho. É o livro do mal diário, que eu preciso depender, preciso ir lá. O que eu peguei hoje de manhã, amanhã não serve, amanhã eu tenho que ir lá de novo. E se eu quiser armazenar, vai dar bicho, não vai funcionar no outro dia. Porque Deus tem um novo. Você está entendendo? Porque Deus é um Deus de novidade, porque no outro dia você tem outro tipo de problema, você tem outro tipo de perigo que te ronda, você tem outro tipo de circunstância que te ronda, você tem outro pecado que te assedia. Então você precisa dar provisão para aquele dia. Então você tem que comparecer, Deus, de manhã, Deus aqui, nesse pão, nesse maná de manhã, eu peço essa provisão para hoje.
Amanhã é outra provisão, amanhã é outra provisão, apesar da oração ser a mesma. Você está entendendo, meu irmão? E eu quero deixar para encerrar aqui a provisão, né? A profecia, que Deus disse assim: esconda-se um pouco. Ele chama de pouco. Sabe esse quarentena? Nós estamos há 15, 17 dias. Pode chegar a 20, pode chegar a 30, pode chegar a 40. Nós não sabemos. Mas Deus chama de pouco tempo. Olha o que ele diz em Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento. Aleluia. Diante da eternidade, isso é um momento. Amém. Glória a Deus. Enquanto Ele faz os ajustes Aleluia. necessários. Glória a Deus. Oh, Deus E a outra parte que nós precisamos fazer no espiritual é o momento de quebrantamento. Saber que eu preciso de oração, mas que ao mesmo tempo eu posso orar pelos outros. Amém. Glória a Deus. Sabe? Eu preciso desse entendimento. Amém, queridos? Oh, louvado seja Deus. Então, obrigado, sabe? Jesus. É isso. Você não vai vencer. Está provado hoje. Sabe? Essa nova ordem que Deus estabeleceu, está provado que não é o famoso que vence, não é o mais forte, não é o mais jovem, não é o que tem mais dinheiro, não é o que conhece mais, não é o que tem voz mais eloquente, não é o que está na mídia. Não, não é. Sabe, Ele está pondo tudo em ordem, está organizando novamente a nossa sociedade, a nossa vida. Então é momento de ter raízes profundas na palavra, no reino. Amém. E crescer e amadurecer Louvado seja para a Deus. gente ser melhor cidadão, melhor pai, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, melhor cristão. Sabe, é uma oportunidade preciosíssima esse tempo. E Deus diz assim: olha, é só por um instante, se esconda aí. Amém. Estou tratando com você. Olha o que Ele está falando conosco nessa noite. Olha o tanto que Ele está revelando, como proceder, como caminhar. No natural e no espiritual. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus não quer que a gente negue a nossa humanidade. Não nega a sua humanidade. Mas nós somos transformados pela renovação da nossa mente, do Espírito Santo que tem comunhão com o nosso espírito. Aleluia. Sabe, nós vamos sendo transformados à estatura do varão perfeito, Amém. que é Glória a Jesus Deus. Cristo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia, glória. Que essa a palavra Deus. possa te pegar, você que está ouvindo, possa entrar no seu coração. E você que está assistindo, depois se precisar, assiste de novo. Até que isso se torne uma verdade no seu coração. Até que você se levante e, conforme a instrução de Tiago, você se levanta e diz assim: eu vou praticar isso. Amém. Porque só ouvir não resolve. Eu vou praticar. Lembra do café da manhã. Lembra da oração que ele deixou. Essa oração cura até o nosso egoísmo. É verdade. Às vezes eu acho que Deus só vai atender a mim. Ele é o meu Deus, Ele tem que fazer para mim, eu sou especial, eu sou melhor, eu sou o maior merecedor. Eu já começo com a oração derrubando todo o meu orgulho e a minha vaidade. Pai nosso, pão nosso. Aleluia. Sabe? Amém, queridos? Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Viu? Que o Espírito Santo cele essa palavra na sua mente, no seu coração nessa noite. Você, todos que estão nos assistindo. Sabe? Há um convite do Senhor nesses dias. Buscá-lo. Ter intimidade com Ele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes da gente orar pelos nomes, pelos empresários, pelas autoridades, eu quero dizer aqui, ontem nós anunciamos, né, do bazar lá de cosméticos e do álcool gel. A de Fiorena tem uma associação
que ela, né, tem produtos constantemente para socorrer, ajudar, né, aqueles que estão carentes, o órfão, a viúva, aquele que está em situação de rua, aquele que por um vendaval perdeu o telhado da casa, perdeu a casa. E essa associação tem operado, é uma iniciativa da empresa que criou essa associação e cujos produtos são, uma parte da produção é feita, não é resto, não é aquilo que sobra, não é aquilo que está vencido, aquele produto é uma parte, um percentual é feito, né, para essa associação, para ela vender, né, ela vende constantemente e tem os recursos para atuar nessa parte, acudindo essas pessoas. Não acode nenhuma entidade, nenhuma igreja, não. Mas nesse momento, né, aprove. Eu tenho lá o meu sobrinho que trabalha lá, tem a esposa dele que está aqui conosco na igreja, né? E através deles, eles conversando com a associação, é um momento em que a igreja está fechada, né? E as pessoas estão dentro de casa, algumas vão perder o emprego ou já perderam. Então eles entendendo isso, né? Eles resolveram nos abençoar como igreja e também a gente ajudá-los. Nós não ganhamos o produto 100%. Eles nos dispuseram para fazer um bazar ontem, dia 4, hoje, dia 4 e amanhã, dia 5, com 19 tipos de produtos que eles têm. Nós fizemos um vídeo, está rodando aí no WhatsApp, no Facebook da igreja, né? Com um preço excelente, preço realmente muito abaixo do mercado, preço de bazar, né? Onde eles vão, né? Eles vão ficar com a metade para a associação e metade eles vão doar para a igreja, ter provisão, né? Para poder suprir seus compromissos. Então você que está comprando, você que é membro, você que recebeu, você que através das mídias sociais foi alcançado aí, vai nos ajudar e ajudar a associação. Você tem uma noção, um shampoo desse de 1 litro, né, com a qualidade que tem a de Fiorella, R$20. Apenas R$20. São 19 produtos. Né? O álcool gel de 300 ml, R$10. Então esse bazar é apenas hoje, foi hoje e vai ser amanhã. Na segunda-feira de manhã, o que sobrar do lote que eles trouxeram para a gente tinha noção do que venderia, nós temos que devolver para a associação. É um bazar relâmpago. Então, você, membro, irmão, né, ovelha desse ministério, dessa igreja. Os amigos, eu te peço, compre, se você precisa. É tudo produto de higiene pessoal, de beleza, shampoo de cabelo, né, e álcool gel, máscara capilar, condicionador, tem frascos menores. Então compre, indique para os seus familiares. E dá de presente de Páscoa. Né, dá presente de Páscoa para a mãe. Né? Aquela compra que dá R$50, nós estamos entregando na sua casa. Então você compra e divulga. Envia para o seu parente, envia para o seu amigo, envia para a sua rede social. Né? Nós ainda temos bastante coisa. E quanto mais nós vendermos amanhã, nós estaremos ajudando a igreja nesse momento e ajudando também a associação que tem essa vertente social de socorrer o órfão, a viúva e aquele menos favorecido nessa sociedade que muitas vezes passa invisível aos nossos olhos. Amém? Amém. Que você tenha esse coração generoso, esse coração voltado para esse social também na sua humanidade. Deixa Deus te usar. Amém. Glória, né? a Deus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos orar. A pastora vai agora mesmo falar a todos aqueles que pediram oração, seja por uma enfermidade, seja pela sua família, pelo copo de água. Mas eu quero apresentar aqui, né, aqueles que a gente conhece. Alguns são autônomos, aqui irmãos da igreja, outros têm empresas aqui da comunidade. Mas você que nos ouve, né, você pode mandar aí um recadinho, que na próxima live, amanhã, a gente pode também apresentar a sua empresa, apresentar você como profissional liberal para orar pela sua vida. Hoje são
né? Os funcionários públicos que estão trabalhando dentro da prefeitura, estão lá para atender aquela emergência, para acudir lá aquilo que é essencial na prefeitura, né? Eles estão lá. Pelos comerciantes em geral, patrão e funcionários, seja supermercado, padaria, mercearia, todos eles, né? Os entregadores de mototáxi que arriscam sua vida, até não só, né, no trânsito, mas também no contato com as pessoas. Os médicos, enfermeiros, funcionários, porteiros, os vigilantes, aqueles que estão nos hospitais, né? As autoridades constituídas, né? O Congresso, o Supremo Federal, o Presidente da República, os governadores, prefeitos, vereadores, os nossos irmãos que continuam mantendo a cidade limpa, os coletadores, né? Que trabalham na coleta do lixo, que mantém limpa a cidade, em ordem, que leva todo dia o nosso lixo. Você já pensou ficar uma semana se eles não trabalhassem? O que aconteceria? Sabe, vamos orar por eles, né? E quero orar também pelos empresários aqui, né? Pelo Anderson, que é proprietário da Bila Shop, pelo Maico, Zé João, Wilker, que é proprietário do BM Brasil, pelo Renato e seu sócio, que é dono da Dilelo Construções, pelo Fernando Castaldinho, que trabalha como autônomo, pelo Fernando Chimionato, que trabalha como autônomo, pelo Flávio Júnior, que é empresário, pela Paula e o Gleison, que é da Inove Laser, pela Valcore, que é do Marcelo e da Rosilene Valeriano, pelo Paulo César, que é corretor, pelo Murilo, que é dono da Protect France Soluções Agrícolas, pelo Leandro, que tem a Deixões, né, Calçados, pela Vanessa e seu sócio, que é dono da BTI Imóveis Imobiliários, e pelo Jim, né, o Gian, que é dono da de Fiorena, né, Cosméticos. Né? Que todas essas empresas, essas vidas, esses profissionais que estão de frente sejam guardados pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, que aqueles que estão no campo, as vidas que estão de frente, sejam protegidas pelo sangue do Cordeiro, e esses empresários sejam guardados pela economia do céu, pela provisão do céu, aquele Deus que provê na crise, né, a provisão financeira para saldar seus compromissos, para poder sustentar seus funcionários, essas famílias que dependem deles. Que o Senhor os guarde nesse esconderijo e traga provisão em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nós te apresentamos, Senhor, nosso copo com água nessa hora. Senhor, nós consagramos a Ti essa água. Senhor, libera sobre ela o seu poder, Senhor, as tuas virtudes. Vem com a cura, Pai, com o seu poder curador. Senhor, cura o corpo, cura a alma, cura, Senhor, as famílias, Senhor, através dessa água, Pai. Muito obrigada, porque nós nos sentimos fortalecidos e renovados. Nós nos sentimos fortes, curados a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, por isso nós consagramos e te entregamos, dando graças a Deus. Amém? Todos vão beber nossa água. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E nós temos os nomes aqui que foram nos pedidos. Talvez você fale assim, pastora, mas você repete todo dia os nomes. Estamos orando todo dia. Porque nós estamos orando todo dia os nomes daqueles que já estão e o nome daqueles que novo que vão colocando aqui. A gente também está orando e é muito importante nós apresentarmos o nome das pessoas, é a sua necessidade, mas nós vamos apresentar por família, amém? Você possa gravar e orar também por essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos a família do Adonis, a Carminha, debaixo do sangue de Jesus, a vida do Adriano Freitas e família, da Aline Cleiton e família, o Almir, a Ana e família, sim, Ana Gouveia e família, o Anderson e família, Andressa Molina e família, Antônio Barbosa, Aparecida Zambelli, Beatriz, Benevides e família, Breno e família, Bruno e família, Camila Jardim. Nós colocamos diante de Deus, Célia e família, Cíntia Arlene e família, Cláudia e família, Daniel e família, Danilo e família, Edmar e família, Edivane e família, Herodildes e família, Ézio Fernanda Miranda e família,
Eunice e família, Fábio Naldi e família, Fabrício Fátima e família, Fernando e família, Fernando Gastaldini e família, Fernando Chimionato e família, Fernando Freire e família, Flávio Júnior e família, Francisco e família, Gabriela e família, Giovana e família, Geraldo e família, Gerson e família, Gesiel, Camila e família, Jean, Vanessa e família, Gilberto e família, Gisele e família, Gleiton e família, Gustavo Itaeme e família, Heitor e família, Helene e família, Heloísa e família, Hilda e família, Irmã Marli e família, Jaqueline e família, João e Sirlene e família, João Gabriel e família, Josué e família, Júlia e família, Carla e família, Kelly e família, Kelly Nascimento e família, Larissa e família, Leandro e família, Leia e família, Leila e família, Leonardo e família, Lia e família, Laura e família, Lidiane e família, Lucas e família, Maico e família, Marcelo e família, Marcelo Rangel e família, Marcelo Rose e família, Márcia Pinheiro e família, Marco Antônio e família, Marcos e Rita e família, Maria Augusta Freire e família, Maria das Graças e família, Maria Filomena e família, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família, Milene e família, Monique e família, Marcelo Marcos e família, Murilo e família, Nayara Ramos e família, Nicolas e família, Odete e família, Odila e família, Oneide e família, Oscar Molina e família, Paula e família, Paulo e família, Pedro Freire e família, Renato de Lelo e família, Richard e família, Rita Raquel Freire e família, Rodrigo de Pado e família, Rodrigo Quinali e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thalita e família, Tainá e família, Valdemar e família, Walter e família, Vanessa e família, Vanessa Facioli, Vinícius e Caroline e família, Vinícius Molina, Vitor Hugo, Austin e família, Wendel e família, Yasmin e família, e também nós colocamos a Silvana Faciroli também, e a Rita, a Regina e família também, sim, que já saiu da UTI, já foi transferida para o quarto. Deus está respondendo, acudindo ela, que todas essas vidas, essas famílias, Pai, nós entregamos nas suas mãos, Pai. Cremos no poder, cremos na tua bênção. Senhor, abençoe, Pai, cada vida, cada necessidade. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Que teu Espírito Santo possa visitar cada um, sim, que teu Espírito Santo possa trazer à existência tudo aquilo que necessita e muito mais, possa quebrantar os corações, aonde a tua presença é real, aonde o teu amor venha dilatar os corações, onde todos sejam abençoados, visitados pelo Senhor. É o que nós oramos nessa noite, te entregando e dando graças a Deus. Deus seja louvado. Amém, queridos? Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntos novamente. Um final de noite abençoado. E tenha um domingo cheio de paz, de alegria. Amém? Fica com Deus.